Estamos de volta com o Agroband falando sobre um assunto que desde junho tem mobilizado o meio rural gaúcho. Pela primeira vez, o Rio Grande do Sul registra casos de mormo. E uma questão tem sido muito discutida: o sacrifício dos animais. Nós conversamos agora com o veterinário, chefe do Serviço de Saúde Animal do Ministério da Agricultura aqui no Rio Grande do Sul, Bernardo Todeschini. Bom dia. Zemara, bom dia, espectadores do Agroband. A polêmica sobre o mormo se instalou no Rio Grande do Sul desde que alguns animais que foram diagnosticados com resultado positivo, os seus proprietários entraram na justiça para impedir o sacrifício. Por que é necessário sacrificar um animal que tem exame positivo para a doença? Zemara, essencialmente porque esses animais expõem o resto da população ao risco. Essa é a razão pela qual um animal com uma enfermidade que é, primeiro, incurável, como é o caso do mormo, mas não é a única, e segundo, transmissível aos demais animais, deve ser eliminado do rebanho. É uma medida que, na verdade, protege a saúde da população, equina, no caso do mormo, e, ao mesmo tempo, remove um animal que sofreria porque ele, sendo incurável, virá a óbito de maneira extremamente lenta e dolorosa. São feitos 2 testes. É preciso que os 2 deem positivo para haver o sacrifício, a recomendação? Precisamente. Esse procedimento de testes, ele é um modelo utilizado para outras enfermidades. A gente sempre faz um teste que a gente chama de teste de triagem. Esse teste de triagem visa encontrar todos os animais que sejam positivos em uma população, ou seja, que sejam potencialmente doentes. E ele pode encontrar animais que são falso positivos. Mas ele não deixa para trás animais que são os que nós chamamos de falsos negativos, ou seja, animais doentes que passam desapercebidos. O segundo teste, ele visa exatamente encontrar os animais que são verdadeiramente positivos. Por isso, esse procedimento é utilizado no mormo. Mas em muitas outras enfermidades, na maioria delas, febre aftosa, brucelose, existem testes confirmatórios. O senhor tem uma passagem de 2 anos e meio pela Organização Mundial de Saúde Animal, que tem sede em Paris, foi criada em 1924 e tem hoje 180 países membros. E quando ela foi criada, o objetivo era esse: tentar alternativas para minimizar os riscos de doenças que surgiam entre os animais. E as regras são para todo o mundo e para todas as doenças. Os países que estão na OIE têm que seguir as regras. Precisamente. O objetivo de ter um organismo que define regras e que, mais do que isso, publica informações relacionadas à situação de saúde animal de cada país é exatamente trazer transparência nas relações. E esse organismo, em adição, ele dispõe de especialistas em cada tema que é tratado no âmbito da OIE de todo o mundo. Ou seja, é possível pegar os melhores especialistas de cada assunto que nós pudermos pensar e reunir esses especialistas em torno de uma mesa, algo que é bastante difícil no âmbito nacional. E esses especialistas são capazes de considerar particularidades geográficas, diferenças entre populações, para finalmente sugerir uma regra que seja aplicável a todo mundo e que traga segurança nas relações comerciais de animais e seus produtos. Essas regras, elas têm justificativa, elas não foram criadas aleatoriamente. O procedimento que nós adotamos no mormo é um teste que chama fixação do complemento, seguido de um teste chamado maleína. Isso prevê a nossa legislação, que é estruturada como espelho da legislação definida pela OIE. Esse procedimento foi utilizado em todos os países que erradicaram a enfermidade. Ele é o procedimento padrão. Então nós estamos extremamente seguros. Essas contestações judiciais, como tu citaste, elas são um direito das pessoas. As pessoas não precisam concordar. É um Estado democrático, né? As pessoas não precisam concordar. No entanto, elas são muito facilmente rebatíveis da perspectiva técnica. Eu tenho, evidentemente, acesso a esses documentos, né, e poderia afirmar isso. No caso do mormo, nós tivemos o primeiro caso aqui no estado em junho, houve outros, e nós precisamos fazer o que agora para conter o avanço e buscarmos a erradicação? Eu vou retroceder numa palavra que tu utilizou, muito bem utilizada. Tu disse, não haviam sido registrados casos de mormo no Rio Grande do Sul. Correto? Sim. Muito bem dito. Exatamente isso. É distinto tu dizer não foi registrado de não existia. E o fato é não foi registrado.
Para a gente ter uma ideia desse contexto, até outubro do ano passado, 2014, outubro, esse mesmo período desse ano, nós fizemos cerca de 7.500 testes em todos os animais do Rio Grande do Sul. E nesses 7.500 nós tivemos 5 suspeitas que não resultaram em animais positivos. Esse ano nós fizemos perto de 40 mil testes até esse momento. Nossa perspectiva é chegar em quase 60 mil testes até o final do ano. É evidente que se encontram mais animais positivos. O que acontece hoje é, nós estamos encontrando os animais doentes que já estavam no solo gaúcho. Eles não vieram de lugar nenhum. Eles já estavam aqui, simplesmente não se trabalhava atrás dessa doença. Foi importante, então, dessa perspectiva, nós termos tido esse caso, como tu mencionaste, foi em Rolante, porque ele desencadeou um processo de sensibilização da comunidade, não só dos criadores de cavalo, mas também dos veterinários, da própria opinião pública, e que permitiu finalmente que a gente tivesse esse aumento de testes e passasse a encontrar os animais positivos para eliminar da população. É uma enfermidade que eu te afirmo, ela existe numa incidência extremamente baixa dentro da população de equinos do Rio Grande do Sul, mas ela existe. E quando é uma zoonose, uma doença que passa do animal para o homem, que é o caso do mormo, ela tem um tratamento diferenciado, as exigências são maiores, isso está previsto na legislação da OAIE, por exemplo? Não da perspectiva do sacrifício, mas sim da perspectiva da comunicação entre instituições. O que acontece é, todas as zoonoses, temos a raiva aí, né? Temos a brucelose, temos a tuberculose, todas essas zoonoses, quando diagnosticadas em animais, inclusive o mormo, são igualmente comunicadas ao Ministério da Saúde, para que o Ministério da Saúde tome as medidas necessárias para prevenir com que as pessoas venham a ter contato, ou, em caso de contato prévio, e previna a ocorrência da enfermidade nas pessoas. Então, é um processo que é interinstitucional. Muito obrigada ao veterinário Bernardo Todeschini, que é o chefe do Serviço de Defesa Animal do Ministério da Agricultura aqui no Rio Grande do Sul. A gente agora, então, vai mudar um pouquinho de assunto. Nós vamos encerrar o AgroBand de hoje com um pouco da magia da primavera, que apesar de todo esse mau tempo, estamos na Estação das Flores. A nossa equipe mostra um pouco do Festival da Primavera, maior evento de paisagismo no sul do país, que acontece lá em Nova Petrópolis, na Serra. Essa é a Laura, 7 anos. E olha, a cor do vestido dela combinar com as flores não pode ser só coincidência. Sinto que eu sou uma delas. E tu é uma florzinha? Que ajuda todo o planeta. Os jardins atraem a atenção dos pequenos que deixam de lado toda a agitação e ficam assim, concentradíssimos. Os mais velhos, esses também se deixam contagiar. Essas irmãs vieram de Belo Horizonte conhecer a Serra Gaúcha e não resistiram a uma passada no festival. Vindo do aeroporto de Porto Alegre, a gente passou por aqui, não resistimos, tivemos que vir para o festival porque é realmente maravilhoso. Vamos levar muitas fotos. O festival acontece bem do ladinho da Praça das Flores, aqui na rua coberta de Nova Petrópolis. Local não poderia ser mais adequado para abrigar a estrutura de 1.000 metros quadrados neste passeio, entre as cores e os aromas da natureza. A expectativa é de 40 mil pessoas passem por ali. A gente se alegra, né, com a beleza das cores, das flores, o aroma das flores, faz jus ao título da cidade Jardim da Serra Gaúcha. Essa expositora está otimista. Eu achei que ia ser menos fim de semana e foi muito bom. E a próxima vai ser melhor ainda, porque o pessoal sabe que vai terminar e daí eles ainda aproveitam bastante, né? Esse ano, algumas atividades da festa vão acontecer neste espaço, o Show Garden. Ali é possível encontrar maneiras criativas de utilizar os mais variados materiais na composição das paisagens. Essa ponte pode até parecer de madeira, mas é concreto. Originalidade e inovação aliada ao empreendedorismo. É uma alegria imensa poder fazer parte desse festival e ter esse ano a Show Garden como um outro ponto turístico para que o cliente que gosta dessas coisas, que goste de jardins, que curta isso, que ele possa vir aqui conhecer. E o nosso desejo é que se inspire aqui.
com opções tão variadas quanto os tons dos arranjos, recordações não vão faltar. Realmente é encantador e acho que todo mundo que vê nossas fotos vai querer vir para cá para conhecer também. Que delícia essa reportagem do Max Correia. Eu acho que vale a pena a gente desapegar um pouquinho desses dias aqui de tempo ruim e fazer um passeio pela serra vendo tantas coisas bonitas. Nós ficamos por aqui. Você acompanha outras notícias do mundo do agronegócio durante a programação da Band TV no Agro Notícias. Até lá!